Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Excelências, familiares, amigos, admiradores e camaradas de Mário Soares, minhas senhoras e meus senhores, cara Isabel, caro João. Entregamos hoje às gerações futuras a memória de um grande português de quem tivemos o privilégio e a honra de ser contemporâneos. Mário Soares construiu a história e por isso a história guardará o seu nome, a sua obra e o seu exemplo. É o exemplo de um combate constante por aquilo em que acreditava. É o exemplo de coragem de dizer o que pensava e de fazer o que devia, ainda que fosse o único a dizê-lo e a fazê-lo, mesmo ficando por uns tempos, mas apenas por uns tempos, sozinho. É um exemplo de gênio político, que alcançava o que parecia impossível de alcançar. E um exemplo de amor à vida e de energia criadora. É um exemplo de político que, até ao fim, se assumiu integralmente como tal, consciente que a política, feita com idealismo e com convicção, é uma das mais nobres atividades humanas por ser um serviço prestado à comunidade e ao país. Unir os portugueses, servir o Portugal, foi um dos seus lemas. Evocar Mário Soares, prestando-lhe homenagem no momento da sua morte, a falar da sua vida, porque foi sempre em nome da vida e da liberdade que a enaltece, que ele lutou, sofreu, agiu, transformou, edificou e viveu. Filho de um grande pedagogo, republicano, idealista e resistente, Soares foi educado nos valores que, atualizados pela evolução da vida e do mundo, foram sempre os valores da sua vida: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Republicano, laico e socialista, assim se disse e assim se quis. E poderíamos acrescentar: humanista, universalista, português, europeu, cidadão do mundo. Na sua ação, Soares aliou sempre idealismo e realismo, convicção e ação, política e cultura, consciência da história e das lições do passado, com visão criadora e ambiciosa do futuro. Como já se disse, Soares pode ter-se enganado às vezes no acessório, mas nunca se enganou no que era fundamental. E o fundamental para ele era a visão que tinha do país, da Europa e do mundo. Acreditou sempre que Portugal é uma grande nação, com uma grande história, embora na linha de António Sérgio, seu mestre, distinguisse nela duas tradições antagónicas: a democrática, aberta e progressista, e a obscurantista, reacionária e autoritária. Ele era, indiscutivelmente, herdeiro orgulhoso da primeira, e foi em nome dela que fez política. Lutou sempre por um país livre e democrático, com desenvolvimento e justiça social, consciente do seu lugar no mundo e da importância da sua situação geoestratégica, do seu mar, da sua língua, da sua cultura e dos seus laços com outros povos. Lutou por uma Europa como comunidade de ideais e de valores, fundada na igualdade dos seus membros, na partilha de objetivos e interesses, na solidariedade e na cooperação, capaz de ser uma grande força de paz e de progresso no mundo do século XXI. Foi em nome dessa visão que Soares exerceu os mais altos cargos e assumiu as maiores responsabilidades. Resistente à ditadura, deportado e exilado, preso político, fundador e secretário-geral do Partido Socialista, ministro dos Negócios Estrangeiros, primeiro-ministro, vice-presidente da Internacional Socialista, deputado e líder da oposição, Presidente da República, Presidente do Movimento Europeu, deputado ao Parlamento Europeu, Presidente da Comissão Mundial dos Oceanos, Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, Presidente da Fundação que tem o seu nome, autor de dezenas de livros, em todas as condições e circunstâncias, Soares foi sempre inspirado por essa grande visão humanista. Com ela, configurou o Portugal democrático e foi o autor das suas opções fundamentais, tornando-se o principal fundador da nossa democracia e um dos portugueses mais prestigiados no mundo. Com esta visão, construiu o Estado de Direito Social e fez reformas que tornaram Portugal um outro e melhor país. Mário Soares foi, em momentos decisivos, o rosto e a voz da nossa liberdade. Desse título, que era certamente aquele que mais lhe agradaria, raros homens se podem orgulhar. Minhas senhoras e meus senhores,
Em Mário Soares, o homem público era sempre inseparável do homem privado. Quem o conheceu não esquece o seu amor pela vida e pelas coisas boas da vida. A sua coragem ímpar e a sua tenacidade inabalável. A sua cultura viva e vivida. A sua audácia criadora e a astúcia divertida. A sua energia que mobilizava e inspirava. O otimismo que nunca desistia e as suas gargalhadas contagiantes. A sua capacidade de prever e de advertir. As suas fúrias terríveis e passageiras. A sua avidez de viver, de conhecer, de descobrir, de encontrar. A sua grandeza e a sua sabedoria. Grande contador de histórias, conversar com ele era uma experiência exaltante e inesquecível. A sua capacidade humana de comunicar era a outra face da sua aptidão política de convencer. Em suma, como tantos dissemos tantas vezes, Soares é fixe. Agora, como num filme, vemos as imagens de uma vida que foi também, em muitos momentos, a nossa vida, a vida de todos nós. A militância no mundo juvenil, a sua participação nas campanhas dos generais Norton de Matos e Humberto Delgado, a sua partida para a deportação em São Tomé e a carga policial que se abateu sobre os manifestantes no aeroporto de Lisboa, a campanha da CEUD em 1969, a fundação do PS em Bad Münstereifel, a chegada à Santa Apolónia, o 1º de Maio, o Comício da Europa connosco, a Fonte Luminosa, a maratona do debate do programa do primeiro Governo Constitucional na Assembleia da República, a assinatura neste claustro, onde o homenageamos, do Tratado de Adesão de Portugal à CEE, a Marinha Grande, a vitória nas eleições presidenciais de 1986, as presenças abertas e depois, de novo, as manifestações contra a guerra no Iraque, o jantar dos seus 80 anos e as sessões cívicas na aula magna da Universidade de Lisboa para defender a Constituição. Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, altas autoridades, familiares, amigos, admiradores e camaradas de Mário Soares. Minhas senhoras e meus senhores, despedimos-nos de Mário Soares neste lugar histórico e simbólico da realização de um dos grandes acontecimentos da nossa história contemporânea de que ele foi protagonista, a nossa entrada na Europa. Ele quis, como ouvimos, ligar esse ato à nossa história e ao nosso pioneirismo nas descobertas, que se tornou um dos grandes países fundadores do mundo moderno. Neste claustro está também o túmulo de Fernando Pessoa, que para aqui foi trasladado por sua iniciativa quando era Primeiro-Ministro. Podemos, por isso, afirmar que neste lugar cheio de significado e ressonância, reencontramos-nos com a sua vida e com a memória coletiva do que nunca esqueceu nem quis que esquecêssemos, a nossa história e a nossa cultura como portugueses. Nesta hora de luto nacional, quero, como Primeiro-Ministro de Portugal, mas também como seu amigo, testemunhar o nosso afeto e a nossa gratidão comovida por tudo o que Mário Soares foi e por tudo o que Mário Soares fez e por tudo aquilo que Mário Soares nos deixa. Evoco também neste momento e com um pensamento de saudade a figura ímpar e inseparável de Maria Jesus Barroso. Dirijo à família, em especial ao João e à Isabel, aos seus netos, a minha solidariedade amiga. A única consolação que podemos ter nesta hora de tristeza é de que para homens como Mário Soares a morte existe menos do que para os outros homens. Da lei da morte, como disse Camões, eles se libertaram pelas obras valorosas da sua vida. Com a memória de Mário Soares, presente entre nós, continuaremos o seu combate por um Portugal melhor. Obrigado, Mário Soares. Viva a liberdade, viva a República, viva Portugal.